E se um milionário cruel fizesse uma aposta zombando que pessoas pobres jamais teriam capacidade intelectual para vencê-lo, uma simples faxineira de luvas amarelas está prestes a virar esse jogo completamente. Conta pra mim nos comentários de onde você está assistindo. E se você quer ver como essa história incrível se desenrola, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. As palavras esquecidas onde quantas. Capítulo 1. O desafio inesperado. O sol filtrava-se entre os arranha-céus de vidro e aço da Avenida Berrini, transformando o 42º andar em um caleidoscópio de luzes douradas que Yara Ribeiro observava em silêncio enquanto passava o pano sobre a superfície de jacarandá da mesa de reuniões. Os sonhos adormecidos nunca morrem, apenas esperam o momento exato para despertar. Pensou, lembrando as palavras de sua avó, enquanto suas mãos ásperas, marcadas por 25 anos de trabalho, moviam-se com a precisão de quem transformou o mundano em uma arte invisível. Aos 45 anos, Yara havia aprendido a se tornar parte do mobiliário naqueles escritórios luxuosos. Os executivos falavam na frente dela como se fosse mais um objeto inanimado, incapaz de compreender suas conversas sobre fusões milionárias e estratégias corporativas. Esta transparência involuntária tinha-lhe outorgado um poder que ninguém suspeitava conhecia, segredos, fraquezas e verdades que se escondiam por trás das gravatas italianas e dos ternos sob medida. O relógio marcava 7h42 da manhã, quando as portas do elevador se abriram com um sussurro metálico. Tadeu Henriques, presidente da corporação Piratininga, entrou acompanhado por 3 homens que riam com aquela cumplicidade exclusiva de quem compartilha privilégios desde o berço. Juro Ubirajara que é um documento fascinante. A voz de Tadeu ressoou na sala, enquanto deixava sobre a mesa um folho de aspecto antigo. Chegou anonimamente ao meu escritório há uma semana. Segundo o remetente, contém a localização de uma biblioteca jesuíta perdida durante a colonização. Yara continuou limpando metodicamente, mas algo naquelas palavras ativou um interruptor esquecido em seu interior. Havia estudado letras clássicas na USP antes que a vida a obrigasse a tomar outros caminhos. E está em latim, que desperdício, comentou um dos acompanhantes, pegando o documento com desinteresse. Ninguém lê essas coisas hoje em dia. Tadeu sorriu com aquele esgar de superioridade que Yara havia aprendido a detectar ao longo dos anos. Por isso mesmo ofereço 500 mil reais a qualquer funcionário que consiga traduzi-lo corretamente, declarou provocando risadas, incrédulas. Vou anunciar hoje na reunião geral. Qualquer funcionário, perguntou outro erguendo as sobrancelhas, incluindo o pessoal da limpeza e manutenção. O comentário desencadeou gargalhadas que ricochetearam contra as janelas panorâmicas. Tadeu deu um gole em seu café recém-servido. Claro. Gente de classe baixa mal consegue dominar o português Murilo. O latim misturado com termos tupi-guarani está simplesmente fora do seu alcance intelectual. Aquelas palavras atravessaram Yara como uma adaga invisível. Sua mão parou sobre a superfície brilhante enquanto um calor subia do estômago até suas bochechas. Os homens continuaram sua conversa, esquecendo imediatamente de sua presença. Mas algo havia mudado no interior daquela mulher que limpava seus dejetos todas as manhãs. Ao terminar seu turno, Yara parou diante do quadro de avisos, onde já reluzia o comunicado oficial sobre o desafio. Seus olhos da cor do açaí estreitaram-se enquanto lia os detalhes. Um sorriso quase imperceptível desenhou-se em seus lábios ao lembrar da caixa de livros que guardava debaixo da cama, tesouros de um passado que acreditou perdido para sempre. Alguns confundem o silêncio com a ignorância, murmurou para si, mesmo enquanto se dirigia ao ponto de ônibus, que a levaria ao seu pequeno apartamento em Itaquera, onde 3 filhos e uma caixa cheia de sonhos interrompidos a esperavam. Capítulo 2. Poeira de lembranças. O apartamento de 2 quartos em Itaquera parecia vibrar com o barulho do trânsito exterior e o murmúrio constante de vidas espremidas atrás de paredes finas. Yara ajoelhou-se junto à cama que compartilhava. Com sua filha Mayara, levantou a colcha florida e extraiu uma caixa de papelão desgastada pelo tempo e pela umidade.
Suas mãos tremeram ligeiramente ao retirar a tampa. O aroma de papel velho e tinta desbotada escapou como um suspiro contido, por tempo demais. Ali estavam seus cadernos universitários, gramáticas latinas, com anotações nas margens, dicionários, desgastados pelo uso, e fotocópias amareladas de textos clássicos. Testemunhos silenciosos da jovem que havia sido da estudante brilhante, cujo futuro acadêmico desvaneceu-se quando seu pai adoeceu, e a responsabilidade familiar caiu sobre seus ombros como uma laje inesperada. Mãe, o que faz com esses livros velhos? A voz de Maiara, sua filha de 24 anos, a sobressaltou. Yara não havia notado sua presença no umbral da porta. Maiara, estudante de História na USP, a observava com curiosidade. A jovem era o retrato vivo do que Yara poderia ter sido, inteligente e educada, com um futuro promissor pela frente. São lembranças, respondeu Yara, passando os dedos pelas páginas amareladas. De quando eu estudava na universidade. Maiara aproximou-se e pegou um dos livros com delicadeza. Abriu e seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver as anotações meticulosas, os esquemas gramaticais, as traduções cuidadosas. Isso é latim. Você estudava latim? Mãe. Yara assentiu surpresa pelo súbito nó na garganta. Nunca falava. Daquela época. Seus filhos conheciam fragmentos dispersos de sua juventude, mas não a profundidade de suas aspirações truncadas. Estava no 3º semestre de letras clássicas quando seu avô adoeceu. Explicou com voz suave. Alguém tinha que trabalhar para pagar os remédios e a comida. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Maiara sentou-se junto a ela, no chão entre livros empoeirados e sonhos interrompidos. Nunca me disse que era tão boa nisso, murmurou, passando as páginas com respeito. Suas traduções, suas anotações, parece outra pessoa nestas páginas. Yara sorriu com uma mistura de orgulho e melancolia. Era outra pessoa, filha. Uma menina que acreditava que poderia dedicar sua vida a decifrar textos antigos. Com cuidado extraiu do fundo da caixa uma pasta protegida por plástico. Dentro, um certificado acadêmico mostrava notas sobressalentes em latim avançado, grego básico e história das línguas românicas. Hoje, no trabalho, ouvi algo que me fez lembrar tudo isso, disse Yara, relatando à filha a conversa entre Tadeu e seus sócios e o desafio do documento antigo. Os olhos de Maiara brilharam com indignação primeiro, depois com determinação. Você tem que tentar, mãe. Tem que mostrar a eles que estão errados. Yara negou com a cabeça, embora uma pequena chama tivesse se acendido em seu interior. Passaram-se mais de 20 anos, Maiara. Mal lembro algo do que aprendi. Então vamos lembrar juntas, declarou Maiara com firmeza. Posso conseguir acesso para você na biblioteca da USP. Eles têm uma seção completa de textos clássicos e estudos filológicos. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo de laranja as paredes descascadas do pequeno apartamento. Yara olhou para sua filha, depois para os livros espalhados ao seu redor, testemunhas silenciosas de um passado que acreditava sepultado. O tempo nunca apaga o que o coração aprendeu, havia dito seu professor favorito na universidade. Talvez fosse hora de descobrir se aquelas palavras guardavam alguma verdade. Capítulo 3. As primeiras luzes da aurora. Os dias adquiriram um novo ritmo para Yara. Levantava-se às 4 da madrugada, preparava café na cozinha silenciosa, enquanto o resto da família dormia, e sentava-se junto à janela, onde a luz, amarelada de um poste de rua, permitia-lhe estudar sem incomodar ninguém. As primeiras horas foram frustrantes. As declinações latinas se misturavam em sua memória. Os casos se confundiam. As conjugações se desfaziam na névoa do tempo. Mas, pouco a pouco, como água filtrando-se entre as rachaduras de uma pedra, o conhecimento começou a fluir novamente. As madrugadas tornaram-se seu refúgio, um espaço íntimo, onde voltava a ser aquela estudante apaixonada da USP. Tadeu tinha mandado colocar uma cópia do misterioso documento na cafeteria da empresa, protegido por um vidro como símbolo de seu desafio. Durante seus intervalos, Yara aproximava-se disfarçadamente para estudá-lo. Era um pergaminho amarelado com caligrafia densa e elaborada claramente do século XVI.
Seus olhos treinados podiam distinguir o latim eclesiástico entremeado com termos em tupi-guarani, que supôs seriam referências a lugares ou conceitos que não tinham tradução direta para o idioma dos colonizadores. Uma manhã, enquanto limpava os banheiros executivos, ouviu 2 gerentes comentando sobre o desafio. Evandro contratou um tradutor profissional da PUC, disse um em voz baixa. Está pagando uma fortuna para ele fazer em segredo. Pois Tainá está usando o primo dela que estudou no Vaticano, respondeu o outro. Todo mundo está procurando vantagens. Yara sorriu para si mesma. O desafio que nascera como uma piada cruel estava se transformando em um jogo de vaidades e trapaças entre a elite corporativa. Enquanto isso, ela avançava silenciosamente palavra por palavra, frase por frase, recuperando seu domínio do latim, como quem lembra como andar de bicicleta depois de anos sem fazê-lo. Foi Maiara quem proporcionou a primeira pista crucial. Uma tarde voltou da USP com um livro sobre escrita hieroglífica tupi-guarani. Os termos que você não consegue traduzir provavelmente são topônimos ou conceitos religiosos, explicou, mostrando-lhe ilustrações de códices antigos. Precisamos de alguém que conheça não só a língua, mas a cosmovisão por trás dela. Yara pensou imediatamente em Dona Jurema, uma anciã da aldeia Baré, próxima a Manaus, que vendia ervas medicinais na feira. Tinha-a conhecido anos atrás, quando procurava remédios para a asma de seu filho mais novo. A mulher, de rosto sulcado por rugas profundas como a terra ressecada, falava um português misturado com palavras em tupi e possuía um conhecimento enciclopédico sobre tradições pré-colombianas. No sábado seguinte, Yara e Maiara tomaram o ônibus até o mercado municipal, onde Dona Jurema tinha uma barraca nos fins de semana quando vinha a São Paulo. Encontraram-na em seu posto habitual, rodeada de ervas, aromáticas breu e figuras de barro. Busco ajuda com palavras antigas, explicou Yara depois de comprar um maço de ervas para o chá. Palavras de nossos antepassados. Os olhos negros da anciã, pequenos mas intensos, como sementes de jatobá, estudaram-na com curiosidade. As palavras antigas não se vendem, filha. Se compartilham com quem sabe escutá-las. Yara tirou da bolsa uma fotocópia do documento cuidadosamente protegida em uma pasta plástica. Estendeu-a sobre o balcão entre molhos de manjericão e ramos de arruda. Preciso entender o que dizem estas palavras em tupi-guarani. É importante para mim. Dona Jurema colocou uns óculos de armação metálica e inclinou-se sobre o texto. Seus dedos nodosos, como raízes de árvores centenárias, percorreram as linhas com reverência. Cajitu Itaporã-se Ivitu, murmurou reconhecendo termos dispersos entre o latim. Isto fala da casa sagrada, a montanha que arde a água preciosa. Durante as 2 horas seguintes, Yara e Maiara escutaram fascinadas enquanto Dona Jurema decifrava os termos indígenas, explicando não só seu significado literal, mas as camadas de simbolismo cultural que continham. Ao se despedirem, a anciã tomou as mãos de Yara entre as suas. Você voltará no próximo sábado, disse, e não era uma pergunta, mas uma afirmação. Vou ensinar-lhe mais sobre as palavras de nossos avós. Há sabedoria nelas que os livros não podem capturar. De volta no ônibus lotado, Maiara olhou para sua mãe com uma nova admiração. Você nunca deixa de me surpreender, mãe. É como uma detetive de palavras antigas. Yara sorriu, sentindo um calor reconfortante expandir-se em seu peito. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava recuperando algo que acreditava perdido, para sempre. Não só seu conhecimento acadêmico, mas a paixão por descobrir, por aprender, por conectar-se com mundos esquecidos. Os caminhos que acreditamos fechados às vezes só estão esperando que encontremos uma nova chave. Pensou, enquanto o ônibus se deslocava pelo trânsito caótico de São Paulo, levando-a de volta ao seu presente, com a promessa de um futuro inesperado. Capítulo 4. Sombras nos corredores. A notícia se espalhou pela corporação Piratininga como uma mancha de óleo sobre a água. A competição para traduzir o documento havia se intensificado. Yara percebia isso nos olhares nervosos dos executivos, nas conversas que se interrompiam abruptamente,
quando ela entrava para limpar um escritório nos grupos que se formavam ao redor da vitrine onde se exibia o enigmático pergaminho. Uma manhã de abril, enquanto desinfetava as mesas do departamento de contabilidade, Yara notou que Rudá Fontes, o contador principal, observava com interesse seus movimentos. Diferentemente de outros executivos, Rudá sempre a havia tratado com respeito, cumprimentando-a pelo nome e agradecendo seu trabalho. "Bom dia, Yara", disse, desviando o olhar de seu computador. "Como vai o seu dia, bem, doutor? Obrigada por perguntar." Um silêncio incômodo instalou-se entre eles. Yara continuou seu trabalho consciente de que Rudá queria dizer algo mais. "Notei que você para olhar o documento da aposta cada manhã", comentou finalmente o homem, ajustando os óculos com nervosismo. Interessasse por história. Antiga Yara sentiu um calafrio percorrer suas costas. Ele estava observando-a, suspeitaria de algo. "Me chamam a atenção os símbolos", respondeu com cautela. "Minha filha estuda história, algo me contagiou." Rudá sorriu, revelando uma covinha em sua bochecha direita, que suavizava sua aparência habitualmente séria. "Minha esposa é arqueóloga no Museu Nacional", comentou. "Sempre diz que os documentos antigos são como janelas para mundos perdidos." Yara sentiu surpresa pela coincidência e pela reviravolta inesperada da conversa. "Sua esposa tem razão, doutor. As palavras guardam mais que significados, guardam formas de ver o mundo." Os olhos de Rudá iluminaram-se com genuíno interesse. Isso soa mais a uma filóloga que a uma pessoa apenas casualmente interessada. Yara tensionou-se, mas, antes que pudesse responder, a porta se abriu, e Tadeu Henriques entrou com passo firme. Sua presença imediata alterou a atmosfera do escritório. Os funcionários se endireitaram em seus assentos e as conversas cessaram. "Fontes, preciso do relatório financeiro do primeiro trimestre para a reunião das 11. Ordenou sem preâmbulos. Seu olhar pousou brevemente em Yara, registrando sua presença com a mesma indiferença com que notaria uma planta decorativa. Depois, como lembrando algo, acrescentou: "E diga à manutenção que arrume o ar-condicionado da sala de reuniões. Faz muito calor lá dentro." Sem esperar resposta, girou sobre seus calcanhares e saiu, deixando atrás de si uma esteira de loção cara e autoridade indiscutível. Rudá exalou lentamente. "Sempre foi assim", murmurou mais para si mesmo que para Yara. "Na faculdade o chamávamos de O Imperador." Nada mudou. Yara continuou limpando, mas sua mente processava. A informação. Rudá e Tadeu se conheciam desde a faculdade. Aquilo poderia ser útil. "Estudaram juntos?" perguntou em tom casual. Rudá assentiu, digitando rapidamente em seu computador. "Na FGV. Éramos colegas de turma, embora não exatamente amigos." Fez uma pausa significativa. Tadeu sempre teve uma forma particular de ver o mundo. Preto e branco, em cima e embaixo, os que servem e os que são servidos. Suas últimas palavras ficaram suspensas no ar como uma acusação silenciosa. Yara sentiu uma conexão inesperada com aquele homem reservado, que aparentemente compartilhava seu desconforto com a hierarquia rígida que Tadeu representava. "As coisas nem sempre são como parecem, doutor", respondeu finalmente. "Às vezes quem limpa os pisos conhece melhor o edifício que quem assina as escrituras." Rudá a olhou com renovado interesse, como se a visse realmente pela primeira vez. "Tem toda a razão, Yara", disse lentamente. "E às vezes os verdadeiros tesouros estão escondidos à vista de todos." Naquela tarde, ao sair do edifício corporativo, Yara encontrou um envelope em seu armário. Dentro havia um cartão com o timbre do Museu Nacional e uma nota escrita à mão. "Minha esposa poderia ajudá-la com esses símbolos que lhe interessam. Ligue-nos se desejar." Abaixo um número telefônico e uma assinatura elegante: Rudá Fontes. Yara guardou o cartão no bolso de seu uniforme, junto ao seu coração acelerado. As alianças, como as traduções, às vezes surgiam nos lugares mais inesperados. Yash. Capítulo 5. O Códice Familiar. Maio trouxe consigo chuvas torrenciais que transformavam as ruas de São Paulo em rios imprevisíveis. Yara aproveitava as tardes de tempestade para avançar em sua tradução sentada junto à janela de seu pequeno apartamento, enquanto as gotas de água criavam padrões hipnóticos sobre o vidro.
Suas visitas semanais à dona Jurema na feira tinham resultado mais valiosas do que imaginara. A anciã não só a ajudava com os termos tupi-guarani do documento, mas transmitia-lhe um conhecimento que não estava nos livros, a forma como os antigos indígenas entendiam o espaço, o tempo, a natureza. Cada sábado, Yara voltava para casa com novas perspectivas que iluminavam aspectos obscuros do texto. A amizade com Rudá também havia florescido discretamente. O contador lhe facilitava informações sobre a história da empresa e sobre Tadeu, detalhes que poderiam ser relevantes para entender o contexto do documento. Sua esposa, Janaína Cortês, curadora do Museu Nacional, a recebera uma tarde depois do horário de visita para mostrar-lhe códices similares ao que estava traduzindo. Tudo parecia encaminhar-se, mas uma descoberta inesperada estava prestes a mudar o rumo de sua busca. Naquela noite de maio, Yara decidiu revisar um velho baú de madeira onde guardava lembranças familiares. Buscava uma fotografia de sua avó para mostrar à dona Jurema, que havia mencionado que certos traços faciais revelavam linhagens indígenas específicas. Entre fotografias amareladas, cartas descoloridas e pequenos objetos sem valor material, mas inestimáveis em recordações, encontrou um envelope de papel pardo que não lembrava ter visto antes. Ao abri-lo, descobriu vários papéis antigos cuidadosamente dobrados e um pequeno caderno de couro desgastado. Com mãos trêmulas, Yara desdobrou o primeiro dos documentos. Era uma certidão de nascimento de 1902, correspondente à sua bisavó, Maria Iracema Guimarães. O que chamou sua atenção foi uma anotação à margem escrita em uma caligrafia elegante, descendente direta de Araquém Escriba da Escola Jesuíta de São Vicente. O caderno resultou ser um diário escrito em uma mistura de português antigo e tupi-guarani. As primeiras páginas datavam de 1940 e estavam assinadas por sua bisavó. Yara passou a noite inteira decifrando aquelas páginas, esquecendo o sono, o cansaço, até mesmo a fome. Ao amanhecer, quando Mayara levantou-se para preparar-se para a universidade, encontrou sua mãe sentada à mesa da cozinha rodeada de papéis com os olhos avermelhados, mas brilhantes de excitação. Mãe não dormiu. Yara levantou o olhar. Mayara surpreendeu-se ao ver lágrimas contidas em seus olhos. Nossa família, Mayara, murmurou Yara com voz trêmula. Descendemos de escribas indígenas, de guardiões de conhecimento. Mostrou-lhe o diário assinalando passagens específicas, onde sua bisavó relatava histórias familiares, transmitidas oralmente por gerações. Segundo aquelas páginas, sua tataravó havia sido uma escriba, que trabalhou com os missionários jesuítas, documentando conhecimentos medicinais e agrícolas ancestrais. Mas há mais, continuou Yara mostrando-lhe uma página onde apareciam símbolos que coincidiam parcialmente com os do documento que estava traduzindo. Acho que nossa antepassada teve algo a ver com a criação do documento de Tadeu. Ou, pelo menos conhecia seu conteúdo. Mayara sentou-se em frente à sua mãe, assimilando a informação com assombro. Isso muda tudo, não é? Já não se trata só de ganhar uma aposta ou demonstrar sua capacidade. É nossa história, nossa herança. Yara assentiu, sentindo um peso novo sobre seus ombros, mas também uma certeza, uma direção clara que antes não tinha. O documento não fala só de um tesouro material, explicou, apontando suas notas de tradução. Menciona uma biblioteca, oculta um repositório de conhecimento medicinal e agrícola indígena que os jesuítas ajudaram a preservar durante a colonização. Levantou-se e caminhou até a janela. A cidade despertava sob um céu lavado pela chuva noturna. Milhares de vidas se punham em movimento alheias, a descoberta que acabava de transformar seu pequeno universo familiar. Se este conhecimento realmente existe, disse mais para si mesma que para Mayara, não pode terminar nas mãos de alguém como Tadeu. Não seria justo. Mayara aproximou-se e colocou uma mão sobre o ombro de sua mãe. O que você pensa? Em fazer Yara virou-se e havia uma nova determinação em seu olhar. Vou completar a tradução, vou encontrar essa biblioteca e vou garantir que seu conteúdo beneficie quem realmente o merece, o povo que manteve vivas essas tradições durante séculos. Os fios invisíveis do destino
às vezes nos levam exatamente aonde precisamos estar, mesmo que tenhamos esquecido que esse lugar existe, pensou Yara, enquanto se preparava para um novo dia de trabalho, sentindo que pela primeira vez em décadas, todas as peças dispersas de sua vida começavam a formar um padrão coerente e significativo. Capítulo 6. Revelações nas alturas. Junho chegou com um calor sufocante que fazia vibrar o ar sobre o asfalto. No 42º andar da Corporação Piratininga, onde as janelas não se abriam e o ar-condicionado funcionava a toda potência, Yara limpava meticulosamente a sala de conferências principal. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, um oceano de edifícios, avenidas congestionadas e, na distância, a Serra da Cantareira velada pela poluição. Tadeu havia convocado uma reunião para avaliar o progresso do desafio. 2 meses haviam passado desde seu anúncio e o prazo final se aproximava. Yara, fingindo reorganizar os materiais de limpeza em um armário próximo, podia escutar perfeitamente a conversa. Recebemos 5 traduções até agora, informava Ubirajara Lopes, vice-presidente de operações. 3 delas são praticamente idênticas, o que sugere colaboração, ou mais provavelmente, que contrataram o mesmo tradutor externo. Tadeu passeava em frente às janelas com as mãos cruzadas atrás das costas. Sua silhueta recortava-se contra o céu azul intenso, projetando uma sombra alongada sobre a mesa de jacarandá. Alguma tradução convincente? Perguntou. A do departamento jurídico parece a mais completa, mas tem problemas com os termos em tupi-guarani. Traduziram o latim corretamente, mas os topônimos indígenas os deixaram confusos. Um sorriso satisfeito desenhou-se no rosto de Tadeu. Como era de se esperar, os advogados podem lidar com o latim graças à sua formação, mas lhes falta o contexto cultural para entender as referências indígenas. Produziu-se um silêncio incômodo. Yara podia sentir a tensão no ambiente como eletricidade estática, antes de uma tempestade. Tadeu, interveio uma voz feminina que Yara identificou como a de Tainá Ruiz, diretora de Recursos Humanos. Posso perguntar por que este documento é tão importante para você? R$500 mil é uma soma considerável. Yara ficou imóvel, contendo a respiração. Era a mesma pergunta que ela vinha se fazendo durante semanas. Tadeu virou-se lentamente. A luz do sol iluminava a metade de seu rosto, deixando a outra metade em sombras, criando um efeito quase teatral. Meu avô, começou com voz estranhamente emotiva, era um colecionador apaixonado de arte indígena. Cresci rodeado de figuras tupinambás, máscaras marajoaras, códices reproduzidos. Ele me contava histórias sobre aldeias escondidas e tesouros enterrados. Aproximou-se da mesa e apoiou ambas as mãos sobre sua superfície, inclinando-se para a frente. Este documento chegou às minhas mãos através de um contato no mercado negro de antiguidades. O vendedor afirmava que pertencia a uma coleção jesuíta e que continha a localização de uma biblioteca perdida repleta de conhecimentos que os missionários ocultaram durante a colonização para protegê-los da destruição. Yara processava cada palavra, cada inflexão na voz de Tadeu. Seu interesse não era meramente acadêmico ou cultural, havia algo mais, algo pessoal. Se esse lugar existe, continuou Tadeu, contém informação inestimável sobre medicina, tradicional agricultura sustentável, técnicas arquitetônicas. Imaginem o valor comercial desses conhecimentos no mundo atual, onde todos falam de sustentabilidade e medicina alternativa. Tainá o olhou com ceticismo. Você quer comercializar conhecimentos ancestrais? Tadeu endireitou-se, recuperando sua postura dominante. Quero preservá-los e sim convertê-los em propriedade intelectual da Corporação Piratininga. É uma oportunidade de negócio extraordinária, além de um legado cultural que merece ser resgatado. Yara sentiu um calafrio. As palavras soavam nobres, mas o tom calculista as despojava de qualquer idealismo. Para Tadeu, aqueles conhecimentos ancestrais eram simplesmente mais uma aquisição, outra forma de aumentar seu império corporativo. A propósito, acrescentou Tadeu, mudando abruptamente de assunto,
Alguém sabe quem é o informante que está vazando informações sobre nossas reuniões? Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Yara petrificou-se em seu esconderijo. Tenho evidência de que alguém dentro deste círculo está compartilhando detalhes confidenciais com pessoas externas, continuou Tadeu. Contratei investigadores privados para identificar o traidor. Yara fechou o armário silenciosamente e saiu da sala com seu carrinho de limpeza, mantendo uma expressão neutra. Seu coração batia com força, mas seus movimentos eram tão metódicos como sempre. Referia-se a Rudá teria Tadeu descoberto sua colaboração. Essa tarde, ao terminar seu turno, Yara encontrou Rudá esperando-a junto aos elevadores. Seu rosto, habitualmente sereno, mostrava sinais evidentes de preocupação. Precisamos conversar, murmurou. Não aqui. É sobre Tadeu e o documento. Dirigiram-se a uma pequena cafeteria a várias quadras do edifício corporativo, um lugar discreto, frequentado principalmente por funcionários de empresas menores. Uma vez sentados em uma mesa afastada com xícaras de café fumegante à frente, Rudá inclinou-se para a frente. Tadeu não é quem diz ser, começou em voz baixa. O documento não chegou anonimamente. Foi enviado por seu próprio neto, Cauã Henriques. Yara o olhou com surpresa. Seu neto. Por que faria isso? Cauã é historiador na USP. Está investigando a origem da fortuna familiar e encontrou evidências de que seu avô adquiriu ilegalmente artefatos indígenas durante décadas. Rudá extraiu discretamente um envelope de sua pasta e o entregou a Yara. Dentro havia fotografias de peças arqueológicas em vitrines que reconheceu como parte do escritório privado de Tadeu. Essas peças nunca foram registradas no IPHAN. Segundo a lei brasileira, são patrimônio nacional, não propriedade privada. Yara sentiu que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. E o documento é uma espécie de prova. Rudá assentiu. Cauã acredita que contém informações que poderiam demonstrar a origem ilícita da coleção Henriques. Por isso, o enviou de forma anônima para ver como seu avô reagiria. E a aposta, uma reviravolta inesperada. Tadeu provavelmente pensou que ninguém conseguiria traduzi-lo completamente e que poderia controlar a narrativa sobre seu conteúdo. Yara guardou silêncio, processando a informação. Finalmente tomou uma decisão. Estou traduzindo o documento, confessou, e acho que estou perto de completá-lo. Os olhos de Rudá se abriram com surpresa. Você... Mas como... Estudei letras clássicas antes de me tornar funcionária da limpeza. Explicou com uma mistura de orgulho e melancolia. E acontece que meus antepassados eram escribas indígenas que trabalharam com os jesuítas. Rudá a olhou com uma nova admiração. Yara Ribeiro, acho que você acaba de se tornar a pessoa mais importante desta história. Ao sair da cafeteria, enquanto o sol se punha atrás dos edifícios tingindo o céu de tons avermelhados e dourados, Yara sentiu que havia cruzado um limiar invisível. Já não era simplesmente uma mulher tentando demonstrar seu valor intelectual, havia se tornado uma peça-chave em um conflito que abarcava séculos de história, identidade cultural e justiça. Às vezes, as batalhas mais importantes são aquelas que não sabíamos que estávamos destinados a travar. Pensou enquanto se dirigia à estação de metrô, com o peso do conhecimento recém-adquirido sobre seus ombros. Seasim Lira, capítulo 7. O preço da verdade. O calor de julho derramava-se sobre São Paulo como metal fundido. Nas ruas, os vendedores de água de coco faziam seu agosto, enquanto os funcionários de escritório buscavam refúgio em shoppings climatizados durante suas horas de almoço. Para Yara, entretanto, o calor exterior era apenas um reflexo do fogo interno que a consumia. A tradução estava quase completa. Depois de 3 meses de estudo constante, visitas semanais a Dona Jurema, consultas com Janaína, a esposa de Rudá, que longas noites decifrando o diário de sua bisavó Yara, havia conseguido reconstruir quase por completo o conteúdo do misterioso documento. Não era como Tadeu havia sugerido um simples mapa para um tesouro material. O texto descrevia com precisão a localização de uma biblioteca oculta, em um sistema de cavernas perto de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul,
onde os jesuítas, com a ajuda de escribas indígenas convertidos, haviam preservado conhecimentos medicinais, astronômicos e agrícolas das culturas ameríndias. O mais surpreendente era a conexão pessoal. O diário de sua bisavó mencionava uma antepassada chamada Iracema, que havia trabalhado diretamente na catalogação desses textos. A história familiar e a história nacional entrelaçavam-se de maneiras que Yara jamais teria imaginado. Naquela manhã, enquanto limpava o escritório privado de Tadeu, notou algo incomum sobre sua escrivaninha, um relatório com o timbre de Segurança Privada Águia Dourada. Normalmente, Yara respeitava escrupulosamente a privacidade dos documentos, mas um nome captou sua atenção: Rudá Fontes, Relatório de Vigilância. Com o coração acelerado, deu uma olhada rápida na primeira página. Era um relatório detalhado sobre os movimentos de Rudá durante a última semana, incluindo seu encontro com ela na cafeteria. A última linha era devastadora: recomendação rescisão imediata de contrato por violação de confidencialidade. Tadeu planejava demitir Rudá. Yara terminou seu trabalho e saiu do escritório com aparente normalidade, mas sua mente trabalhava a toda velocidade. Precisava avisar Rudá, mas também proteger-se. Se Tadeu descobrisse seu envolvimento, perderia não só a oportunidade de completar a tradução, mas também seu emprego, sua única fonte de renda estável. Durante seu intervalo, Yara dirigiu-se ao departamento de contabilidade. Rudá não estava em sua mesa. Segundo sua assistente, havia sido chamado para uma reunião urgente com recursos humanos. Tarde demais. Ao finalizar seu turno, Yara encontrou Rudá no estacionamento, guardando seus pertences no porta-malas de seu automóvel. Seu rosto, normalmente sereno, mostrava sinais evidentes de tensão. Me demitiram, disse sem preâmbulos quando ela se aproximou. Violação de confidencialidade empresarial. Eu sei, respondeu Yara. Vi o relatório na escrivaninha de Tadeu esta manhã. Sinto muito. Rudá fechou o porta-malas com mais força que o necessário. 20 anos nesta empresa. 20 anos de lealdade e me descartam como um lenço usado. Produziu-se um silêncio incômodo. Yara podia sentir a ira e a humilhação emanando daquele homem habitualmente controlado. O que fará agora? Perguntou finalmente. Rudá passou uma mão pelo cabelo grisalho. Me afastar de tudo isso. Minha esposa tem uma oferta para trabalhar em um projeto arqueológico em São Miguel das Missões. Talvez seja o momento de acompanhá-la, começar de novo. E Cauã, o neto de Tadeu. Avisei-o sobre o que aconteceu. Está preocupado com você. Rudá a olhou diretamente. Tadeu não vai parar, Yara. Se descobrir que você está traduzindo o documento que conhece seu segredo... Não foi necessário que terminasse a frase. Ambos sabiam o que estava em jogo. Cheguei longe demais para parar agora, respondeu Yara com determinação. A tradução está quase completa. E não se trata só de ganhar uma aposta ou desmascarar Tadeu. Há um patrimônio cultural em jogo, um conhecimento que pertence a todos os brasileiros. Rudá assentiu lentamente. Tenha cuidado. Tadeu tem olhos e ouvidos em toda parte. Despediram-se com um breve abraço. Enquanto via o automóvel de Rudá afastar-se, Yara sentiu o peso da solidão. Havia perdido um aliado valioso, mas também havia ganhado uma certeza: não podia retroceder. Essa noite, ao voltar para seu apartamento, encontrou Maiara esperando-a com expressão preocupada. Um homem veio procurá-la, disse sem preâmbulos. Não quis identificar-se, mas deixou isto. Entregou-lhe um envelope pardo sem remetente. Yara o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma fotografia dela saindo do Museu Nacional em companhia de Janaína, a esposa de Rudá, e uma nota escrita à mão. Mulheres curiosas costumam encontrar problemas. Abandone a tradução. A mensagem era clara e estava sendo vigiada. Yara deixou-se cair em uma cadeira, sentindo que o ar abandonava seus pulmões. O medo frio e pontiagudo estendeu-se por seu corpo. Mãe. A voz de Maiara soava distante. O que foi? Yara mostrou-lhe a fotografia e a nota. Os olhos de sua filha se abriram com alarme. Isso é uma ameaça. Deveríamos ir à polícia. Yara negou com a cabeça. E dizer o quê? Que o presidente de uma das corporações mais poderosas do país está me intimidando porque estou traduzindo um documento antigo. Nos tomariam por loucas. Levantou-se e caminhou até a janela.
A noite havia caído sobre Itaquera, e as luzes de milhares de lares piscavam na escuridão como estrelas terrestres. Não posso recuar, Maiara, disse finalmente. Não se trata só de mim ou de ganhar essa aposta. Trata-se da nossa história, de um patrimônio que pertence a todos os brasileiros. Se esse conhecimento existe, não pode terminar nas mãos de alguém como Tadeu. Maiara aproximou-se e tomou as mãos de sua mãe entre as suas. Então vamos terminar juntas o que você começou. Se esse homem quer intimidá-la, encontrará 2 mulheres Ribeiro em vez de uma. Apesar do medo, Yara sentiu uma onda de orgulho ao olhar para sua filha. Em seus olhos, via a mesma determinação que a havia mantido à tona durante anos de dificuldades, a mesma força que lhe permitira criar 3 filhos sozinha, enquanto limpava escritórios por um salário mínimo. A verdade tem um preço, pensou enquanto guardava a ameaçadora nota, mas o silêncio custa ainda mais. Mara, capítulo 8. O silêncio das palavras. Agosto trouxe consigo chuvas intensas que limpavam momentaneamente o ar poluído da cidade. Para Yara, entretanto, os dias haviam se tornado opressivos apesar da umidade refrescante. A ameaça anônima havia funcionado, um medo constante a acompanhava agora, como uma sombra que não podia sacudir. Tinha notado mudanças sutis na rotina do escritório. Seu horário de limpeza havia sido modificado sem explicação, designando-lhe andares diferentes e limitando seu acesso à área executiva onde se encontrava o escritório de Tadeu. Sentia olhares sobre ela, constantemente sussurros, que se interrompiam quando se aproximava. O pior era a sensação de isolamento. Desde a partida de Rudá não tinha aliados dentro da empresa. Até mesmo os outros funcionários da limpeza pareciam evitá-la, como se sua presença fosse contagiosa de alguma maneira. Uma manhã particularmente cinzenta, enquanto limpava os banheiros do 30º andar, ouviu 2 executivas conversando, sem perceber sua presença em um dos cubículos. Viu a senhora da limpeza, que está obcecada com o documento da aposta, comentou uma delas, retocando a maquiagem diante do espelho. Dizem que a viram tirando fotos com o celular. Sério, respondeu a outra. Roberto, do departamento jurídico, me contou que a investigaram e descobriram que ela abandonou a faculdade. Imagine pretendendo entender latim quando nem sequer terminou o ensino médio. Risadas debochadas seguiram o comentário. Yara permaneceu imóvel, sentindo cada palavra como uma bofetada. Não só a estavam vigiando, estavam construindo uma narrativa sobre ela, distorcendo sua história, transformando-a em objeto de zombaria. Quando as mulheres saíram, Yara emergiu do cubículo e olhou-se no espelho. O reflexo que lhe devolvia o olhar era o de uma mulher de meia-idade com olheiras pronunciadas. O cabelo preso em um coque simples, vestida com o uniforme cinza do pessoal de limpeza. Quem acreditaria que essa mulher podia traduzir documentos em latim e tupi-guarani? Quem a levaria a sério? Pela primeira vez desde que começou sua missão, a dúvida instalou-se profundamente em seu interior. Talvez estivesse sendo ingênua, talvez devesse abandonar antes que as consequências fossem irreversíveis. Nessa tarde, ao voltar para casa, encontrou Dona Jurema, esperando-a na porta de seu edifício. A anciã, fora de seu ambiente habitual na feira, parecia estranhamente vulnerável, mas seus olhos mantinham a mesma intensidade penetrante. As nuvens negras se aproximam, filha, disse sem preâmbulos quando Yara se aproximou. Vim adverti-la. Yara convidou a entrar. Na pequena sala de seu apartamento, Dona Jurema recusou o café oferecido e foi diretamente ao ponto. Um homem veio à minha barraca ontem, perguntando por você por nossas conversas, explicou a anciã. Não disse seu nome, mas carregava a arrogância como outros carregam seu relógio de ouro ostensivamente. O que a senhora disse a ele? Perguntou Yara, sentindo um nó no estômago. Nada que pudesse usar contra você, respondeu Dona Jurema com um sorriso astuto. Vendi-lhe ervas para o estômago e contei-lhe histórias sobre como minha avó curava mal-olhado. Foi embora convencido de que sou apenas uma velha ignorante que vende remédios caseiros. Apesar da gravidade da situação, Yara não pôde evitar sorrir. Dona Jurema era mais astuta do que sua aparência sugeria. Mas não vim só para adverti-la, continuou a anciã, extraindo de sua bolsa um pequeno embrulho de folhas de bananeira. Trouxe isto,
Ao desembrulhá-lo, Yara descobriu um pequeno objeto cilíndrico, similar a um selo talhado em pedra escura. Símbolos que reconheceu como tupi-guarani cobriam sua superfície. É um selo cerimonial, explicou Dona Jurema. Esteve em minha família por gerações. Os antigos o usavam para marcar documentos importantes, mas também contém conhecimento em si mesmo. Yara o tomou com reverência, sentindo seu peso sólido e fresco na palma de sua mão. Os símbolos, continuou a anciã, coincidem com alguns dos que aparecem em seu documento. Não é coincidência. Nossas famílias estiveram conectadas no passado. Como é possível? Os velhos sangues do Brasil estão mais misturados do que muitos gostariam de admitir. Sua tataravó e a minha trabalharam juntas com os jesuítas. Eram guardiãs do conhecimento em tempos em que ser mulher com sabedoria era perigoso. Yara observou os símbolos talhados, tentando decifrar seu significado. Alguns lhe resultavam familiares pelo documento que estava traduzindo, outros eram completamente novos para ela. Este selo é a chave Yara, disse Dona Jurema com voz grave. Não só para entender completamente o documento, mas para acessar fisicamente a biblioteca escondida. Um calafrio percorreu as costas de Yara. As implicações eram enormes. Se Dona Jurema estivesse certa, não estava apenas traduzindo um texto histórico, estava literalmente abrindo uma porta para um tesouro cultural perdido. Há gente poderosa que busca este conhecimento pelas razões erradas, continuou a anciã. Seu chefe não é o primeiro, nem será o último a querer apropriar-se da sabedoria ancestral para benefício próprio. Tenho medo, Dona Jurema, confessou Yara, dando voz pela primeira vez à emoção que a vinha consumindo. Estão me vigiando, espalhando rumores sobre mim. Poderia perder meu emprego e é a única coisa que tenho para sustentar minha família. A anciã tomou suas mãos entre as suas. Apesar de sua aparente fragilidade, seu aperto era surpreendentemente firme. O medo é natural, filha. Mas lembre-se, nossas antepassadas enfrentaram a Inquisição, a colonização, revoluções e ditaduras. E ainda assim, preservaram o conhecimento. Por que você acha que fizeram isso? A pergunta ficou suspensa no ar como uma nota musical. Yara refletiu antes de responder. Porque sabiam que era valioso, que pertencia a todos, não só a alguns privilegiados. Dona Jurema assentiu com aprovação. Exatamente. E agora você tem a mesma responsabilidade. Não é coincidência que o documento chegou até você. Os velhos deuses têm formas misteriosas de trabalhar mesmo nestes tempos de computadores, que arranha-céus. Quando Dona Jurema partiu deixando o selo ancestral em suas mãos, Yara sentou-se junto à janela observando a chuva golpear contra o vidro. O medo continuava ali, mas algo havia mudado. Já não se sentia sozinha em sua luta. Gerações de mulheres a precediam mulheres que haviam arriscado tudo para preservar conhecimentos que consideravam sagrados. O silêncio pode ser uma fortaleza quando as palavras se tornam perigosas. Pensou enquanto acariciava os símbolos talhados em pedra. Mas chega um momento em que calar-se converte-se em traição. Nessa noite, apesar do risco, Yara retomou sua tradução com renovada determinação. As peças finais do quebra-cabeça linguístico começavam a se encaixar, revelando não só a localização da biblioteca perdida, mas também os nomes das famílias encarregadas de protegê-la ao longo dos séculos. Entre elas, para seu assombro, mas não surpresa, estavam os sobrenomes de sua própria família e a de Dona Jurema. A história a havia escolhido e já não podia voltar atrás. Obilma, capítulo 9. Ecos nos corredores corporativos. A notícia se espalhou pela corporação Piratininga como uma infecção. Yara Ribeiro, a mulher da limpeza, estava participando do desafio de tradução. Ninguém sabia como o rumor havia começado, mas em meados de agosto era o tema de conversa principal nos refeitórios executivos e nas áreas de descanso. Para Yara, a vida laboral havia se convertido em um exercício de resistência. Os olhares condescendentes, as risadas mal disfarçadas quando entrava para limpar um escritório, os comentários sussurrados, mas intencionalmente audíveis. Viu só lá vai a intelectual com o esfregão. Uma manhã particularmente difícil enquanto limpava,
A sala de reuniões do 38º andar ouviu uma conversa no corredor. Tadeu está furioso, dizia uma voz masculina que reconheceu como a de Ubirajara Lopes, vice-presidente de operações. Diz que é uma zombaria que está minando a seriedade do desafio. Mas é verdade? Perguntou outra voz. A senhora da limpeza realmente está apresentando uma tradução. Aparentemente. E segundo Recursos Humanos, ela estudou na USP há anos, letras clássicas, embora não tenha terminado. E se a tradução dela for boa? Seria bastante embaraçoso para todos, não acha? Um silêncio significativo seguiu esta pergunta. Yara conteve a respiração esperando a resposta. Tadeu tem um plano para isso, respondeu finalmente Ubirajara, baixando ainda mais a voz. Contratou um professor da PUC para desqualificar qualquer tradução que venha de pessoal não qualificado. As palavras golpearam Yara como bofetadas. O jogo estava manipulado desde o princípio. Tadeu nunca havia tido intenção de honrar sua promessa se o ganhador não fizesse parte de seu círculo privilegiado. Terminou seu turno sentindo-se mais determinada que nunca. Já não se tratava apenas de ganhar a aposta ou de recuperar um patrimônio cultural. Era uma questão de dignidade e de justiça básica em um sistema desenhado para manter pessoas como ela em seu lugar. Nessa tarde, enquanto esperava o metrô na estação Sé, sentiu que alguém se colocava junto a ela. Ao girar a cabeça, surpreendeu-se ao ver um jovem de uns 20 e poucos anos com cabelo preto preso em um rabo de cavalo, óculos de armação grossa e uma expressão intensa. Senhora Yara Ribeiro, perguntou em voz baixa. Yara deu um passo atrás alarmada. O jovem levantou as mãos em gesto conciliador. Não se assuste, por favor. Sou Cauã Henriques, o neto de Tadeu. Yara o estudou com desconfiança. A semelhança familiar era evidente, os mesmos olhos escuros e penetrantes, o mesmo maxilar definido. Mas onde Tadeu irradiava arrogância, este jovem mostrava uma intensidade diferente, mais idealista que prepotente. Como me encontrou? Perguntou Yara, mantendo a distância. Rudá Fontes me falou sobre a senhora antes de ir para São Miguel. Das missões, explicou Cauã. Tenho tentado contatá-la discretamente durante semanas, mas a segurança ao seu redor intensificou-se. O metrô chegou interrompendo momentaneamente a conversa. Ambos entraram encontrando um canto relativamente tranquilo no vagão lotado. Fui eu quem enviou o documento ao meu avô, continuou Cauã uma vez que o trem se pôs em marcha, falando perto de seu ouvido, para fazer-se ouvir acima do ruído. Preciso que entenda por quê. Durante os 20 minutos seguintes, enquanto o metrô atravessava o subsolo da cidade, Cauã contou-lhe sua história. Historiador especializado no Brasil colonial, havia descoberto evidências inquietantes sobre a origem da fortuna familiar enquanto investigava para sua tese de doutorado. A coleção de arte indígena do meu avô inclui peças que desapareceram, de escavações oficiais nos anos 70 e 80, explicou. Encontrei registros que sugerem que meu bisavô e depois meu avô estiveram envolvidos na aquisição ilegal de patrimônio cultural durante décadas. Yara escutava atentamente, conectando esta informação com o que já sabia graças a Rudá. O documento sobre a biblioteca jesuíta, continuou Cauã, apareceu em um arquivo familiar que meu avô mantém oculto, até mesmo da família. Encontrei-o por acidente enquanto procurava fotografias antigas para uma reunião familiar. E decidiu enviá-lo anonimamente. Por que Cauã sorriu com amargura? Queria ver como ele reagiria. Se o reconheceria publicamente como um achado, histórico importante digno de ser compartilhado com instituições culturais, ou se tentaria explorá-lo para benefício pessoal. Sua resposta foi reveladora. Não acha? Yara assentiu. A aposta que inicialmente parecera um gesto de vaidade agora se revelava como algo mais calculado, uma forma de controlar a narrativa sobre o documento e seu conteúdo. O que quer de mim? Perguntou diretamente. Ajuda, respondeu Cauã com igual franqueza. Rudá me disse que a senhora está perto de completar a tradução e que tem conexões pessoais com o documento que meu avô desconhece. Yara guardou silêncio, avaliando a situação. Poderia confiar neste jovem? Seria genuíno seu interesse pela verdade? Ou estaria jogando um jogo familiar mais complicado do que aparentava? Seu avô está me vigiando, disse finalmente.
Espalhou rumores sobre mim na empresa e intimidou meus contatos. Por que deveria confiar em seu neto? Cauã tirou de sua mochila um pequeno caderno de couro e o entregou. Este é meu diário de pesquisa. Contém tudo o que descobri sobre as atividades da minha família no mercado negro de antiguidades. Se eu estivesse do lado do meu avô, acha que lhe entregaria isto? Yara folheou o caderno, encontrando páginas cheias de anotações meticulosas, fotografias, recortes de jornal, todos documentando uma história de aquisições questionáveis que remontava a décadas atrás. Estou colocando minha carreira e minha relação familiar em suas mãos, senhora Ribeiro, continuou Cauã, porque acredito que a senhora entende, como eu, que este não é apenas um assunto acadêmico ou legal. É uma questão de justiça histórica. O metrô parou em uma estação. Através das janelas, Yara podia ver o burburinho da cidade. Vendedores ambulantes, funcionários cansados, estudantes com mochilas pesadas. Pessoas comuns lutando para sobreviver em uma sociedade que sistematicamente favorecia uns poucos. A tradução está quase completa, disse finalmente. E sim, tenho uma conexão pessoal com o documento. Minha tataravó era uma escriba que trabalhou com os jesuítas na preservação de conhecimentos indígenas. Os olhos de Cauã iluminaram-se. Isso é extraordinário. Uma continuidade histórica direta. Há mais, acrescentou Yara, baixando ainda mais a voz. Acho que localizei a biblioteca perdida. Está em um sistema de cavernas, perto de São Miguel das Missões, em terras que casualmente agora são propriedade de Corporação Piratininga, completou Cauã, assentindo. Meu avô comprou esses terrenos há 5 anos, supostamente, para um desenvolvimento ecoturístico que nunca se concretizou. O metrô anunciou a próxima estação a que Yara devia tomar para chegar a seu lar. Antes de despedir-se, Cauã entregou-lhe um cartão com um número telefônico. Este é um telefone seguro, explicou. Ligue-me quando a tradução estiver completa. Tenho contatos no IFAN que podem nos ajudar a proteger o sítio legalmente antes que meu avô possa agir. Yara guardou o cartão em seu bolso, sentindo o peso das decisões que devia tomar. Ao sair do vagão, voltou-se para Cauã. Por que faz isso? É sua família, afinal de contas. Cauã a olhou nos olhos com uma intensidade que lhe lembrou dolorosamente a Tadeu, mas com um propósito completamente diferente. Porque há feridas em nossa história nacional que nunca cicatrizarão se continuarmos permitindo que o passado seja saqueado por aqueles que só veem objetos de valor, não testemunhos de humanidade, respondeu. E porque acredito, como a senhora parece acreditar, que o conhecimento não pertence a quem tem o poder para tomá-lo, mas a quem tem a sabedoria para preservá-lo. Enquanto Yara caminhava para a saída da estação, sentiu uma estranha mistura de temor e esperança. O círculo estava se fechando. A aposta que havia começado como um insulto à sua inteligência havia se transformado em um campo de batalha onde se enfrentavam visões opostas do valor cultural, da propriedade intelectual e da justiça histórica. Há momentos em que os corredores do poder se convertem em ecos de batalhas mais antigas que os edifícios que os contêm, pensou enquanto emergia para a rua onde a chuva havia cessado e um arco-íris tênue desenhava-se sobre o horizonte poluído da cidade. Capítulo 10. O peso das palavras antigas. Setembro chegou com ventos frescos que presagiavam o fim do verão. Em seu pequeno apartamento de Itaquera, Yara passou a noite inteira dando os toques finais à sua tradução. O documento que, inicialmente, havia parecido impenetrável, agora revelava seus segredos como um livro aberto. Com a ajuda do selo cerimonial que Dona Jurema lhe entregara, pôde decifrar as passagens mais obscuras, aquelas onde o latim e o tupi-guarani se entrelaçavam em uma dança linguística que só podiam compreender aqueles que habitavam ambos os mundos culturais simultaneamente. O amanhecer surpreendeu-a inclinada sobre sua mesa de trabalho improvisada. À sua frente, 50 páginas cuidadosamente escritas continham não só a tradução literal do documento, mas também anotações, contextuais referências cruzadas com o diário de sua bisavó e um mapa detalhado da localização da biblioteca perdida. Maiara entrou na cozinha esfregando os olhos sonolentos. Dormiu alguma coisa, mãe? Perguntou preparando café automaticamente. Yara negou com a cabeça demasiado exausta para falar,
mas demasiado excitada para sentir cansaço. Está completa, disse finalmente apontando para as páginas. Toda a história está aqui. Mayara aproximou-se e folheou o manuscrito com reverência. É impressionante, mãe. Um trabalho acadêmico de primeiro nível. É mais que isso, respondeu Yara apontando para uma página em particular. A biblioteca contém não só conhecimentos sobre medicina tradicional e agricultura sustentável, como pensávamos. Também inclui registros detalhados de líderes indígenas que colaboraram com os jesuítas, famílias que foram designadas como guardiãs do conhecimento. Incluindo a nossa Yara assentiu, mostrando-lhe uma passagem onde aparecia claramente o sobrenome ancestral de sua família Araquém. Nossos antepassados não eram simples escribas, explicou com voz trêmula de emoção. Eram custódios designados responsáveis por preservar o conhecimento para futuras gerações. O significado desta descoberta estendeu-se entre elas como ondas em um lago. Não era apenas uma coincidência histórica, era uma responsabilidade, herdada a um legado que havia permanecido adormecido em seu sangue durante séculos, esperando o momento adequado para despertar. O que fará agora? Perguntou Mayara, sentando-se em frente à sua mãe. Apresentará a tradução para o desafio e Yara guardou silêncio, considerando suas opções. Tadeu havia manipulado as regras contratando um acadêmico para desacreditar qualquer tradução que viesse de pessoal não qualificado. Além disso, agora sabia que a aposta nunca havia sido o verdadeiro propósito do documento, era simplesmente uma forma de controlar sua interpretação. Sim, decidiu finalmente, apresentarei minha tradução, mas não pelo dinheiro nem mesmo para demonstrar minha capacidade. Farei isso para que fique registrado publicamente seu conteúdo, antes que Tadeu possa distorcê-lo. Tomou seu telefone e discou o número que Cauã lhe havia dado. A conversa foi breve e concisa. Combinaram encontrar-se nessa tarde para revisar a tradução completa e planejar os próximos passos. Horas mais tarde, em um café discreto perto da USP, Yara, Mayara e Cauã estavam sentados em um canto afastado, com a tradução estendida sobre a mesa entre xícaras de café e pratos com restos de pão de queijo. É extraordinário, murmurou Cauã depois de revisar várias páginas. Seu trabalho é mais completo que qualquer uma das traduções que os executivos apresentaram. A senhora capturou matizes culturais que um acadêmico convencional teria ignorado. Yara aceitou o elogio com um gesto modesto. Tive ajuda. Dona Jurema, as notas da minha bisavó, pude ver conexões que outros não veriam porque fazem parte da minha história familiar. Isso é precisamente o que faz sua tradução tão valiosa, insistiu Cauã. Não é só uma interpretação linguística, é uma recuperação cultural. Revisaram juntos o mapa que Yara havia elaborado, mostrando a localização exata da entrada para a biblioteca escondida. Como Cauã havia confirmado, encontrava-se em terrenos agora propriedade da Corporação Piratininga. Meu avô apresentará as traduções recebidas nesta sexta-feira, informou Cauã. É um evento formal com imprensa convidada. Ele quer maximizar a publicidade positiva, a minimizar a possibilidade de que alguém questione sua autoridade sobre o documento e seu conteúdo, acrescentou Yara. Cauã assentiu. Exatamente. Por isso é crucial que apresentemos sua tradução antes do evento. Criará um precedente público que será difícil de ignorar. O plano que elaboraram era arriscado, mas direto Yara apresentaria formalmente sua tradução ao comitê de avaliação no dia seguinte, com cópias para todos os departamentos envolvidos. Simultaneamente, Cauã contataria seus colegas no IFAM para iniciar o processo de declaração de interesse cultural sobre os terrenos onde se localizava a biblioteca. Devo adverti-la, disse Cauã com seriedade, que meu avô não levará isso na brincadeira. Reagirá com todas as ferramentas à sua disposição. Yara olhou pela janela do café. Lá fora, estudantes universitários caminhavam despreocupadamente, conversando, rindo, vivendo vidas que pareciam transcorrer em um universo paralelo ao seu, onde documentos antigos e bibliotecas perdidas eram apenas temas de exames, não causas pelas quais arriscar o sustento. Limpei o escritório dele durante 7 anos, respondeu finalmente. Vi como trata aqueles que considera inferiores. Sei exatamente do que ele é capaz.
Maiara tomou a mão de sua mãe. Você não está sozinha nisso, mãe. Nunca mais. Nessa noite, enquanto preparava seu uniforme para o dia seguinte, Yara experimentou uma estranha calma. O medo que a havia acompanhado durante meses havia se transformado em uma determinação serena. Qualquer que fosse o resultado, havia recuperado algo que acreditava perdido sua identidade, como estudiosa, como pessoa, capaz de contribuir intelectualmente como herdeira de uma linhagem de custódios do conhecimento. As palavras antigas têm peso, pensou enquanto dobrava cuidadosamente sua tradução para levá-la ao escritório. Não pela tinta sobre o papel, mas pelas verdades que sobreviveram ao tempo. O desafio que havia começado como uma humilhação havia se convertido em um ato de recuperação, não só de um patrimônio cultural, mas de sua própria dignidade. E isso, pensou Yara, enquanto apagava a luz de seu quarto, era uma vitória que ninguém poderia arrebatar-lhe, não importa o que acontecesse no dia seguinte. Capítulo 11. O Dia da Verdade. A manhã de quinta-feira amanheceu com um céu limpo, inusualmente azul para São Paulo. Yara apresentou-se ao trabalho com seu uniforme impecavelmente passado e uma bolsa onde levava protegida entre papelões sua tradução completa. Havia dormido apenas algumas horas, mas sentia-se estranhamente alerta, como se cada um de seus sentidos estivesse amplificado pela importância do momento. O edifício da Corporação Piratininga reluzia sob o sol matinal, suas janelas de vidro, devolvendo reflexos dourados ao amanhecer. Yara passou pelo controle de segurança como qualquer outro dia, trocando cumprimentos com os guardas que mal a olhavam, acostumados à sua presença cotidiana. Seu plano era simples: deixar a tradução no escritório de recursos humanos, antes de começar seu turno de limpeza. Cauã havia preparado um documento formal de apresentação, explicando sua participação no desafio e solicitando que sua tradução fosse considerada em igualdade de condições com as demais. No entanto, ao chegar ao 35º andar, onde se encontrava Recursos Humanos, Yara deteve-se bruscamente. Tadeu Henriques estava de pé junto aos elevadores, conversando com Tainá Ruiz, a diretora do departamento. Não era uma coincidência, de alguma forma ele havia se inteirado de suas intenções. Yara deu meia volta, procurando as escadas de serviço. Precisava pensar reajustar sua estratégia. Enquanto descia apressadamente os degraus metálicos, sua mente trabalhava a toda velocidade. Como a informação havia vazado Cauã. Não ele tinha tanto a perder quanto ela. Maiara, impossível. Talvez alguém os tivesse visto reunidos no café. Chegou ao 30º andar, onde normalmente começava sua rotina de limpeza, e dirigiu-se ao pequeno quarto onde guardavam os suprimentos. Precisava de tempo para se acalmar e reconsiderar suas opções. Mal havia fechado a porta atrás de si, quando ouviu vozes se aproximando. Instintivamente, ocultou-se atrás das prateleiras de produtos de limpeza. Estou te dizendo, Ubirajara. A mulher da limpeza realmente está apresentando uma tradução. Era a voz de Tainá. Tadeu está furioso. Diz que é uma zombaria ao processo. Mas como ele soube? Perguntou a voz masculina, que Yara reconheceu como a de Ubirajara Lopes. Aparentemente o neto dele está envolvido. Cauã tem ajudado ela fornecendo informação interna. Um silêncio significativo seguiu esta revelação. Isso explica por que Tadeu quer adiantar a apresentação de resultados para hoje mesmo, continuou Ubirajara. Quer cortar isso pela raiz. A reunião é às 2. O professor Guimarães já tem instruções claras sobre quais traduções aprovar e quais descartar. As vozes se afastaram, deixando Yara em um silêncio opressivo. Seu coração batia tão forte que temia que pudesse ser ouvido através da porta fechada. Tadeu havia acelerado o processo, mudando as regras novamente, para garantir que sua tradução nunca fosse considerada. Com mãos trêmulas, tirou seu telefone e enviou uma mensagem a Cauã informando-o da mudança de planos. A resposta chegou quase imediatamente. Encontre-me na cafeteria do 12º andar em 15 minutos. Yara saiu cautelosamente do quarto de suprimentos e tomou o elevador de serviço. A cafeteria do 12º andar era um espaço amplo e moderno, frequentado principalmente por gerentes médios. Àquela hora da manhã,
estava relativamente tranquila com apenas alguns funcionários que tomavam café enquanto checavam e-mails em seus telefones. Cauã já estava lá sentado em uma mesa afastada, junto às janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Parecia tenso, mas controlado. Meu avô descobriu nossa colaboração, disse sem preâmbulos quando Yara sentou-se à sua frente. Alguém nos viu no café perto da USP e o informou. Ele adiantou a apresentação de resultados para hoje, respondeu Yara, extraindo cuidadosamente sua tradução da bolsa. Às 14h. Cauã assentiu, como se já soubesse. É sua forma de operar. Mudar as regras quando sente que perde o controle. Seus olhos pousaram no documento que Yara havia colocado sobre a mesa. É a tradução completa. Sim, 50 páginas incluindo notas contextuais e o mapa de localização. Cauã sorriu pela primeira vez naquela manhã. Perfeito. Tenho uma ideia. Explicou-lhe seu plano revisado em vez de apresentar a tradução através dos canais oficiais. A entregariam diretamente durante a reunião de apresentação de resultados. O elemento surpresa jogaria a seu favor especialmente porque haveria imprensa presente. Tadeu odeia cenas públicas mais que qualquer outra coisa, explicou Cauã. Valoriza sua imagem acima de tudo. Se nos apresentarmos com sua tradução, diante da mídia terá que permitir ao menos que seja considerada. Yara hesitou. Como entrarei nessa reunião? O pessoal da limpeza não tem acesso ao auditório durante eventos. Que eu a levarei como minha convidada. Como membro da família Henriques, tenho certos privilégios que nem mesmo meu avô pode revogar facilmente. A audácia do plano era ao mesmo tempo aterradora e estimulante. Yara pensou nos riscos. Poderia perder seu emprego, ser humilhada publicamente, enfrentar repercussões legais, se Tadeu decidisse acusá-la de alguma infração. Mas também pensou no que estava em jogo, um patrimônio cultural inestimável. Conhecimentos que poderiam beneficiar comunidades inteiras, a verdade histórica sobre o papel de famílias indígenas como a sua, na preservação de saberes ancestrais. Vamos fazer isso, decidiu finalmente. Mas preciso me trocar primeiro, não posso me apresentar com o uniforme de limpeza. Cauã sorriu. Minha namorada trabalha no marketing no 25º andar. Tem roupas de reposição em seu escritório. É aproximadamente do seu tamanho. 2 horas mais tarde, Yara olhava-se no espelho do banheiro feminino, mal se reconhecendo. Vestia uma saia preta elegante e uma blusa azul marinho, que lhe caía surpreendentemente bem. A namorada de Cauã, uma jovem chamada Luara, até lhe havia emprestado sapatos de salto discreto e a ajudado a arrumar o cabelo em um coque formal. Parece toda uma executiva, comentou Luara com aprovação. Ninguém questionará sua presença na reunião. Às 13h45, Yara e Cauã dirigiram-se ao auditório do 4º andar, onde já se congregavam executivos e alguns jornalistas para a apresentação de resultados. Yara levava sua tradução em uma pasta profissional, que Luara lhe havia fornecido, com o logotipo da corporação Piratininga gravado discretamente no canto. Ao entrar no auditório, sentiu que todos os olhares pousavam momentaneamente nela. Reconheceriam-na. Alguém saberia que era a mesma mulher que habitualmente limpava seus escritórios e esvaziava suas lixeiras. Sentaram-se na terceira fileira suficientemente perto para serem visíveis, mas não tanto a ponto de chamar imediatamente a atenção. O auditório foi se enchendo gradualmente. Yara reconheceu muitos executivos que havia visto ao longo dos anos. Pessoas que nunca lhe haviam dirigido mais que instruções ocasionais ou cumprimentos distraídos. Às 14h em ponto, Tadeu Henrique subiu ao pódio impecavelmente vestido, com um terno cinza escuro e uma gravata vermelha que acentuava sua autoridade natural. Ao seu lado, um homem mais velho, com aspecto acadêmico, que Yara supôs ser o professor. Guimarães, encarregado de avaliar as traduções. Boa tarde a todos, começou Tadeu com sua voz profunda e bem modulada. Há 3 meses lancei um desafio aos funcionários da corporação Piratininga traduzir um documento histórico único, escrito em latim e tupi-guarani, que poderia conter informações sobre uma biblioteca jesuíta perdida durante a colonização. Fez uma pausa percorrendo a audiência com o olhar. Por um instante, seus olhos pousaram em Cauã, e um brevíssimo franzir de senho revelou que havia notado sua presença. O propósito deste desafio
não era só estimular o interesse por nossa história cultural, mas também demonstrar o nível de excelência e capacidade que caracteriza nossa organização, continuou. Hoje tenho o prazer de anunciar que recebemos várias traduções de grande qualidade que foram avaliadas pelo distinto professor Guimarães da PUC. Yara sentiu seu coração acelerar. O momento se aproximava. Cauã lhe deu um aperto tranquilizador na mão. Tadeu cedeu a palavra ao professor, que começou a explicar os critérios de avaliação utilizados, enfatizando a dificuldade do texto e a necessidade de conhecimentos especializados, tanto em latim eclesiástico quanto em tupi-guarani clássico. Após uma análise exaustiva, concluiu o acadêmico, determinamos que a tradução apresentada pelo departamento jurídico cumpre com os mais altos padrões de precisão e contextualização histórica. Aplausos corteses encheram o auditório. O diretor do departamento jurídico, um homem de uns 50 anos com um sorriso satisfeito, levantou-se para receber o reconhecimento. Tadeu voltou ao pódio segurando um cheque simbólico de R$500 mil. Parabéns à equipe jurídica, disse com evidente satisfação. Sua dedicação e profissionalismo exemplificam os valores da Corporação Piratininga. Era o momento. Cauã pôs-se de pé levantando a mão com determinação. Com licença, vovô, disse com voz clara que ressoou no auditório. Acho que há uma tradução que o comitê não considerou. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Todos os olhos voltaram-se para Cauã, incluindo os de Tadeu que se haviam estreitado perigosamente. A sessão de perguntas será ao final, Cauã, respondeu com forçada cordialidade. Por favor, sente-se. Não é uma pergunta, insistiu Cauã apontando para Yara, que havia se levantado junto a ele. A senhora Yara Ribeiro completou uma tradução que merece ser considerada. Tadeu empalideceu visivelmente ao reconhecer Yara não com seu uniforme habitual, mas vestida como uma profissional, segurando uma pasta com o que evidentemente era seu trabalho de tradução. Isto é irregular e inapropriado, declarou, mas sua voz havia perdido parte de sua autoridade habitual. O prazo de apresentação foi encerrado. Segundo as regras originais do desafio, interveio Yara, surpreendendo-se a si mesma com a firmeza de sua voz. O prazo vencia amanhã. A mudança para hoje foi comunicada seletivamente, excluindo deliberadamente certos participantes. Murmúrios de surpresa e confusão percorreram o auditório. Os jornalistas presentes, detectando uma história mais interessante do que haviam antecipado, inclinaram-se para a frente com renovada atenção. Tadeu olhou ao redor, consciente das câmeras e dos repórteres. Sua expressão endureceu, mas manteve um sorriso tenso. Claro, sempre valorizamos a participação de todos os nossos funcionários, disse finalmente. Embora a apresentação seja inusual, permitirei que a senhora Ribeiro, completou Yara. Yara Ribeiro, do Departamento de Manutenção. Um lampejo de reconhecimento cruzou os rostos de vários executivos. A mulher da limpeza. A que havia sido objeto de zombarias e rumores durante semanas. Permitirei que a senhora Ribeiro apresente seu trabalho, concedeu Tadeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Embora deva advertir que se requer um conhecimento especializado para traduzir corretamente este tipo de documento. Yara avançou em direção ao pódio, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Cada passo parecia levar consigo uma camada de invisibilidade que havia portado durante anos. Já não era a figura silenciosa que limpava escritórios, quando ninguém olhava. Era uma mulher com voz, com conhecimento, com história própria. Os momentos que nos definem raramente são os que planejamos, pensou enquanto subia os degraus em direção ao palco, mas aqueles que nos obrigam a lembrar quem realmente somos. Capítulo 12. Palavras que quebram correntes. O auditório ficou imerso em um silêncio expectante quando Yara tomou seu lugar no pódio. Tadeu havia se retirado para um lado do palco, mantendo um sorriso cortês que não ocultava a tensão evidente em seu maxilar. O professor Guimarães a observava com uma mistura de curiosidade acadêmica e ceticismo apenas dissimulado. Yara colocou sua tradução sobre o púlpito e respirou profundamente. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz surgiu clara e firme quando começou a falar. Meu nome é Yara Ribeiro,
disse olhando diretamente para a audiência. Durante 7 anos limpei seus escritórios, esvaziei suas lixeiras e poli suas mesas. Mas antes disso, estudei letras clássicas na USP, especializando-me em latim e grego antigo. Um murmúrio percorreu o auditório. Yara viu expressões de surpresa e incredulidade, e em alguns rostos vergonha. A vida me obrigou a abandonar meus estudos, mas nunca abandonei minha paixão pelas línguas clássicas, continuou. Quando ouvi sobre o desafio do Sr. Henriques, reconheci uma oportunidade, não só para demonstrar minhas capacidades, mas para conectar-me com uma parte da minha identidade que acreditava perdida. Abriu sua pasta e extraiu a primeira página de sua tradução. O documento que o Sr. Henriques apresentou como um desafio corporativo não é simplesmente um texto histórico, explicou. É um testemunho de colaboração entre missionários, jesuítas e escribas indígenas que trabalharam juntos para preservar conhecimentos que consideravam valiosos para a humanidade. Começou a ler fragmentos selecionados de sua tradução, alternando entre o texto original em latim e tupi-guarani e sua versão em português. Sua pronúncia do latim era impecável, modulada por anos de estudo acadêmico. Mas foi seu manejo do tupi-guarani o que causou verdadeira impressão. As palavras fluíam com uma musicalidade natural, como se o idioma antigo fosse parte de sua herança genética. Segundo o documento, continuou, a biblioteca não contém ouro nem joias, como algumas interpretações sugeriram. Contém conhecimentos sobre medicina tradicional, técnicas agrícolas sustentáveis e registros astronômicos que os jesuítas consideraram demasiado valiosos para serem destruídos durante a conquista cultural. Fez uma pausa tomando consciência do silêncio absoluto que agora reinava no auditório. Até mesmo Tadeu parecia momentaneamente esquecido de seu desconforto, escutando com genuíno interesse. Mas há algo mais, acrescentou Yara, extraindo outra página. O documento identifica as famílias indígenas que foram designadas como custódias deste conhecimento ao longo de gerações. Desdobrou diante da audiência um diagrama genealógico que havia elaborado mostrando linhagens familiares que se estendiam desde o século XVI até o presente. Entre estas famílias, disse apontando para um nome específico, estava a minha. Minha tataravó Maria Iracema era descendente direta de Araquém, um escriba da escola jesuíta de São Vicente, que trabalhou com os missionários documentando saberes ancestrais. Um silêncio assombrado seguiu esta revelação. O professor Guimarães inclinou-se para a frente, estudando com interesse profissional o diagrama genealógico. Pude verificar esta conexão, continuou Yara, graças a documentos familiares que desconhecia até pouco tempo, incluindo um diário escrito por minha bisavó, que contém informações que coincidem exatamente com passagens do documento latino. Tadeu deu um passo à frente, recuperando parcialmente sua compostura. Isto é fascinante, senhora Ribeiro, disse com um tom que tentava ser conciliador. Mas sem credenciais acadêmicas formais, como podemos verificar a precisão? De sua tradução, Yara sorriu antecipando a pergunta. Claro, qualquer tradução deve submeter-se à verificação acadêmica rigorosa, respondeu. Por isso convidei 2 especialistas independentes para que examinem meu trabalho. Fez um gesto em direção à entrada do auditório onde Dona Jurema e Janaína Cortez, a esposa de Rudá, acabavam de entrar. A anciã indígena, com seu xale tradicional e sua dignidade imperturbável, contrastava vivamente com o ambiente corporativo. Janaína, por sua parte, portava a credencial do Museu Nacional, que a identificava como curadora da seção de códices coloniais. Dona Jurema é descendente de escribas tupis e possui um conhecimento linguístico transmitido oralmente durante gerações, explicou Yara. A doutora Cortez é especialista em textos coloniais bilíngues. Ambas revisaram minha tradução e podem certificar sua precisão. Tadeu empalideceu visivelmente. A presença de uma curadora do Museu Nacional dava à situação um caráter institucional que não havia previsto. Além disso, continuou Yara lançando sua carta final, minha tradução identificou a localização exata da biblioteca em terras que atualmente são propriedade da Corporação Piratininga. Um murmúrio de excitação percorreu a sala.
Os jornalistas presentes tomavam notas freneticamente. Segundo a Lei Federal sobre Monumentos e Zonas Arqueológicas, acrescentou citando com precisão o texto legal que Cauã lhe havia proporcionado. Qualquer achado desta natureza deve ser reportado imediatamente ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para sua proteção e estudo. O rosto de Tadeu havia se transformado em uma máscara rígida. Yara podia ver o cálculo em seus olhos, a avaliação rápida de opções à busca de uma saída que preservasse tanto sua imagem pública quanto seus interesses pessoais. Finalmente, o empresário recuperou seu sorriso profissional e aproximou-se do pódio. Devo felicitá-la, Sra. Ribeiro, disse, colocando uma mão sobre seu ombro, em um gesto que para a audiência pareceria cordial, mas que Yara sentiu como uma pressão ameaçadora. Sua dedicação é admirável, e se sua tradução resultar ser precisa após a verificação apropriada, a Corporação Piratininga ficará encantada em colaborar com as autoridades culturais para preservar este patrimônio histórico. Voltou-se para a audiência, assumindo o controle da narrativa. De fato, isto exemplifica perfeitamente o Speed and West. Capítulo 12. Palavras que quebram correntes. Continuação. De fato, isto exemplifica perfeitamente o espírito do desafio, que propus descobrir talentos ocultos em nossa organização e contribuir para o enriquecimento cultural de nosso país. Aplausos educados seguiram suas palavras. Para qualquer observador externo, Tadeu aparecia como um empresário iluminado, celebrando a descoberta inesperada. Mas quando se inclinou em direção a Yara, sussurrou em seu ouvido com voz apenas audível: "E isto não acabou, Sra. Ribeiro. Acaba de cometer o maior erro de sua vida." Yara sustentou seu olhar sem piscar. "Ao contrário, Sr. Henriques", respondeu em voz igualmente baixa. "Acabo de corrigir o erro que cometi há 20 anos, quando deixei que circunstâncias externas definissem quem eu podia ser." Voltou-se para a audiência, que agora a observava, com uma mistura de respeito, curiosidade e, em alguns casos, arrependimento por tê-la julgado prematuramente. "A verdadeira riqueza do nosso passado não está em objetos que possam ser exibidos em vitrines ou vendidos em leilões", concluiu. "Está no conhecimento que nossos antepassados consideraram tão valioso que desenvolveram estratégias extraordinárias para preservá-lo através de séculos de adversidade. É nossa responsabilidade assegurar que esse conhecimento beneficie a todos, não apenas aqueles que têm o privilégio de descobri-lo." Os aplausos que se seguiram foram espontâneos e genuínos. Jornalistas se aproximaram solicitando entrevistas. Executivos que nunca lhe haviam dirigido a palavra se aproximaram para felicitá-la. O professor Guimarães examinava sua tradução com interesse profissional, fazendo perguntas técnicas sobre sua metodologia. Em meio ao tumulto, Yara procurou com o olhar por Cauã, que lhe sorriu da primeira fileira com um gesto de triunfo contido. Tinham conseguido. A verdade estava agora no domínio público, protegida pela atenção midiática e pelo interesse institucional que haviam gerado. Enquanto descia do palco sentindo-se estranhamente leve, apesar do peso dos olhares e expectativas que agora carregava, Yara lembrou-se das palavras de seu professor favorito na universidade tantos anos atrás. "As palavras têm o poder de quebrar correntes que nem sequer sabíamos que carregávamos." Nunca havia compreendido plenamente o significado dessa frase até aquele momento, quando suas próprias palavras, alimentadas por séculos de sabedoria preservada, haviam quebrado as correntes invisíveis que a tinham mantido em silêncio durante tempo demais. Capítulo 13. O preço da dignidade. A manhã seguinte amanheceu com o nome de Yara Ribeiro nos títulos de vários jornais. A faxineira erudita chamava-a um. A guardiã do conhecimento ancestral denominava outro. Sua fotografia captada, durante sua apresentação no auditório, mostrava uma mulher de meia-idade, com expressão serena e decidida, tão diferente da figura silenciosa que havia percorrido os corredores corporativos durante anos. O apartamento em Itaquera havia se convertido em um improvisado centro de operações. Maiara coordenava as chamadas de jornalistas que solicitavam entrevistas. Cauã mantinha contato constante com seus colegas do IFAM, que já haviam iniciado,
o processo para declarar os terrenos de São Miguel das Missões como zona de interesse cultural protegido. Dona Jurema e Janaína Cortês revisavam minuciosamente a tradução, preparando um relatório acadêmico que respaldasse oficialmente sua validade. Yara observava esta atividade da pequena mesa da cozinha, onde preparava café para todos. Uma mistura de emoções contraditórias a invadia orgulho pelo que havia conseguido, preocupação pelo que viria, e uma estranha sensação de irrealidade, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O telefone tocou novamente. Era Cauã. Bom dia, Yara. Sua voz soava tensa. Viu a declaração do meu avô na Folha de São Paulo. Não tive tempo de revisar as notícias, respondeu ela, fazendo um gesto a Maiara para que lhe alcançasse o jornal que haviam comprado cedo. Ele mudou completamente a narrativa, explicou Cauã. Agora afirma que tudo foi orquestrado por ele, uma espécie de experimento social, para demonstrar que o talento pode surgir em qualquer nível da organização. Yara encontrou o artigo na seção de negócios. Efetivamente, Tadeu aparecia sorridente, junto a uma fotografia sua declarando que a descoberta de Yara Ribeiro representa o sucesso de nossa política de inclusão e desenvolvimento de talento interno. Nenhuma palavra sobre a biblioteca perdida, sobre o patrimônio cultural em risco, sobre a história familiar que conectava Yara com os escribas indígenas. É sua estratégia habitual, continuou Cauã. Apropriar-se do sucesso alheio e convertê-lo em uma narrativa que o beneficie. Yara assentiu, embora soubesse que Cauã não podia vê-la através do telefone. Não estava surpresa, havia esperado algum tipo de contra-ataque. Há algo mais, acrescentou Cauã, e Yara detectou preocupação genuína em sua voz. Meu avô programou uma reunião especial do conselho diretor para esta tarde. O único ponto na agenda é a revisão de protocolos de confidencialidade para pessoal de serviços. O significado era claro. Tadeu buscava uma justificativa legal para demiti-la. Que opções tenho? Perguntou Yara, mantendo a calma, apesar da ansiedade que começava a crescer em seu interior. Você poderia apresentar sua renúncia antes que a demitam, sugeriu Cauã. Ou poderíamos buscar proteção legal como denunciante de práticas culturais questionáveis. Yara guardou silêncio, considerando cuidadosamente suas alternativas. A renúncia seria a opção mais segura, mas também sentiria como uma derrota parcial. Por outro lado, enfrentar-se legalmente à corporação Piratininga com seus advogados, de elite e recursos quase ilimitados, parecia uma batalha impossível para alguém em sua posição. Preciso pensar, disse finalmente. Te ligo em 1 hora. Depois de desligar, Yara vestiu-se com seu uniforme cinza de limpeza. Ante o olhar surpreso de Maiara, prendeu o cabelo em seu coque habitual e guardou sua credencial de funcionária no bolso. Vai trabalhar? Perguntou sua filha incrédula. Depois de tudo o que aconteceu ontem? Precisamente por isso, respondeu Yara com uma tranquilidade que não sentia realmente. Não vou me esconder como se tivesse feito algo errado. Vou enfrentar as consequências de minhas ações cara a cara. O trajeto até a corporação Piratininga nunca lhe pareceu tão longo. No metrô, várias pessoas a olhavam com curiosidade, alguns até a apontavam discretamente, reconhecendo-a das notícias. Yara manteve o olhar fixo em seu livro, um velho exemplar de Virgílio, que havia resgatado de sua caixa de tesouros universitários naquela manhã, buscando força nas palavras do poeta que tanto havia amado em sua juventude. Ao chegar ao imponente edifício corporativo, notou imediatamente a mudança na atitude dos guardas de segurança. Em vez de sua habitual indiferença, receberam-na com uma mistura de respeito e curiosidade. Um deles até lhe segurou a porta, um gesto que jamais haviam tido com o pessoal de limpeza. Bom dia, senhora Ribeiro, saudou formalmente, quase como se esperasse um autógrafo. Yara assentiu educadamente e dirigiu-se aos elevadores. À medida que subia para o andar onde se guardavam os suprimentos de limpeza, sentia os olhares dos funcionários seguindo-a. Alguns desviavam o olhar envergonhados, talvez por tê-la ignorado durante anos. Outros sorriam com aprovação, como se de alguma maneira compartilhassem seu triunfo. Uns poucos, principalmente executivos de alto nível, a observavam com receio mal dissimulado.
Mal havia começado a preparar seu carrinho de limpeza, quando Tainá Ruiz, a diretora de recursos humanos, apareceu na porta do pequeno quarto de suprimentos. Yara, disse com uma formalidade que nunca antes havia usado com ela. O Sr. Henrique solicita vela em seu escritório. Imediatamente. Não era um convite, mas uma ordem. Yara assentiu, alisou seu uniforme e seguiu Tainá até os elevadores. Durante o trajeto até o 42º andar, nenhuma das duas falou. O silêncio era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O escritório de Tadeu ocupava toda a esquina nordeste do último andar, com janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista espetacular da cidade e das montanhas circundantes. Yara nunca havia estado ali durante o horário de trabalho, sempre. Limpava esses espaços executivos antes do amanhecer ou depois do anoitecer, quando seus ocupantes habituais estavam ausentes. Tadeu estava de pé junto à janela contemplando a metrópole que se estendia a seus pés como um império pessoal. Não se virou quando entraram. "Deixe-nos a sós, Tainá", ordenou. Quando a porta se fechou atrás da diretora de recursos, Humanos Tadeu finalmente se virou para enfrentar Yara. Seu rosto era uma máscara impenetrável, mas seus olhos ardiam com uma fúria apenas contida. "Impressionante espetáculo o de ontem, senhora Ribeiro", disse com voz enganosamente suave. "Devo admitir que me surpreendeu. Não esperava tanta teatralidade de uma pessoa que sempre pareceu tão discreta." Yara permaneceu em silêncio, sustentando seu olhar sem piscar. Tadeu aproximou-se de sua escrivaninha e tomou um documento que estava sobre a superfície polida. "Tenho aqui sua carta de demissão", continuou mostrando-lhe o papel. "Violação de confidencialidade empresarial. Uso não autorizado de informação privilegiada, insubordinação. As razões são múltiplas e todas perfeitamente documentadas." Fez uma pausa estudando sua reação. Yara manteve sua expressão serena, embora seu coração batesse aceleradamente. "No entanto", acrescentou Tadeu, deixando o documento sobre a escrivaninha, "também tenho uma oferta alternativa." Sentou-se em sua poltrona executiva e indicou a Yara que tomasse assento à sua frente. Ela permaneceu de pé. "A Corporação Piratininga está disposta a contratá-la como consultora cultural", explicou. "Um cargo criado especialmente para você, com um salário 5 vezes superior ao que recebe atualmente e benefícios executivos completos." Yara arqueou uma sobrancelha genuinamente surpresa. "Em troca de quê?" Tadeu sorriu, um gesto calculado que não alcançava seus olhos. "Em troca de sua colaboração exclusiva no projeto São Miguel das Missões. Queremos desenvolver um centro de pesquisa privado nos terrenos onde, segundo sua tradução, se encontra a Biblioteca Perdida. Você seria o rosto público do projeto. A história inspiradora que todos querem acreditar, a humilde funcionária de limpeza, que resultou ser uma erudita e agora lidera um projeto cultural revolucionário." Yara processou a proposta, reconhecendo imediatamente o que realmente significava. Tadeu queria controlar a narrativa, apropriar-se da descoberta e, sobretudo, mantê-la sob sua influência, para que não pudesse revelar mais detalhes sobre a origem questionável de sua coleção de arte indígena. "E a biblioteca?", perguntou. "Os conhecimentos ancestrais que contém seriam estudados apropriadamente", respondeu Tadeu com um gesto vago. "E, eventualmente, as descobertas mais significativas seriam compartilhadas com a comunidade científica." A palavra-chave era eventualmente. Yara compreendeu que Tadeu planejava filtrar seletivamente a informação, provavelmente patenteando primeiro qualquer conhecimento medicinal ou agrícola que pudesse converter-se em propriedade intelectual rentável. "E se eu recusar sua oferta?", perguntou diretamente. O sorriso de Tadeu desvaneceu-se. Então, além da demissão imediata pelas causas mencionadas, a Corporação Piratininga se veria obrigada a empreender ações legais por difamação e danos à imagem corporativa. Inclinou-se para a frente, abandonando toda pretensão de cordialidade. "Sejamos realistas, senhora Ribeiro. Você é uma funcionária de limpeza, com educação incompleta, enfrentando uma das corporações mais poderosas do país. Realmente acredita que tem alguma chance?" Yara sentiu uma calma estranha apoderar-se dela. As palavras de Tadeu, que buscavam intimidá-la,
haviam tido o efeito contrário, lembraram-lhe exatamente por que havia começado esta batalha. Tem razão em uma coisa, Sr. Henriques, respondeu finalmente. Sou uma funcionária de limpeza. Limpei escritórios, banheiros e salas de reuniões durante 7 anos para sustentar minha família. E em cada um desses dias, realizei meu trabalho com a mesma dignidade e dedicação com que antes estudava textos latinos, ou com que agora traduzo documentos históricos. Deu um passo em direção à escrivaninha, erguendo-se em toda a sua estatura. Mas se engana ao pensar que isso me faz inferior ou mais vulnerável. Me faz mais forte porque entendo algo que você nunca compreendeu. O verdadeiro valor não está nos títulos, nas posses ou no poder. Está na integridade com que enfrentamos cada dia, cada desafio, cada injustiça. Tadeu recostou-se em sua poltrona, visivelmente desconcertado pela resposta. Muito comovente, senhora Ribeiro, disse com desdém. Mas os discursos inspiradores não pagam contas nem enfrentam processos judiciais. Não, mas a verdade sim pode fazê-lo, respondeu Yara, extraindo de seu bolso um pequeno gravador digital que Maiara lhe havia dado naquela manhã. Especialmente quando está documentada. Pressionou o botão de reprodução e a voz de Tadeu encheu o escritório. Então, além da demissão imediata pelas causas mencionadas, a corporação Piratininga se veria obrigada a empreender ações legais por difamação e danos à imagem corporativa. Cada palavra, cada ameaça, gravada com perfeita clareza. O rosto de Tadeu transformou-se passando da surpresa à incredulidade e, finalmente, a uma fúria apenas contida. Isso é ilegal, vociferou. Gravar uma conversa sem consentimento. Na realidade, segundo a legislação brasileira, é perfeitamente legal gravar uma conversa, da qual se participa especialmente se serve como evidência de conduta inapropriada ou coercitiva, explicou Yara com calma. Cauã me confirmou isso, esta manhã. Deixou o gravador sobre a escrivaninha. Não quero seu dinheiro, Sr. Henriques. Não quero um cargo criado artificialmente para me silenciar. O que quero é justiça, para minha história familiar, para o patrimônio cultural, que sua família tentou se apropriar durante gerações, e para todas as pessoas que, como eu, foram subestimadas e marginalizadas por pessoas como você. Dirigiu-se à porta, mas antes de sair, voltou-se uma última vez. Eu me demito, Sr. Henriques, não porque tema suas ameaças, mas porque tenho um trabalho mais importante a fazer, agora assegurar que a biblioteca jesuíta e os conhecimentos que contém beneficiem a quem realmente os merece. Ao fechar a porta atrás de si, Yara sentiu como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. Havia pago o preço da dignidade, renunciando à segurança de um emprego, que, embora modesto, havia mantido sua família durante anos, mas em troca havia recuperado algo infinitamente mais valioso: sua voz, sua identidade, seu propósito. Enquanto descia no elevador, seu telefone vibrou com uma mensagem de Cauã. Ifan acaba de aprovar a declaração de interesse cultural para os terrenos. Meu avô já não pode tocá-los legalmente. Conseguimos. Yara sorriu, sentindo que as peças começavam a se encaixar em um novo padrão, um que ela mesma estava ajudando a criar. A dignidade, pensou enquanto cruzava o saguão pela última vez, não tem preço porque seu valor não se mede em reais ou dólares, mas na capacidade de olharmos no espelho cada manhã e reconhecermos a pessoa que realmente somos. Trace Márcio, capítulo 14, Renascimento. Entre códices. Um ano havia transcorrido desde aquele dia em que Yara Ribeiro havia enfrentado Tadeu Henriques em seu escritório. Um ano de transformações, desafios e descobertas que havia mudado não só sua vida, mas a de muitas pessoas ao seu redor. A biblioteca jesuíta havia sido finalmente localizada exatamente onde sua tradução indicava, em um complexo de cavernas naturais, sob uma colina aparentemente insignificante, nos terrenos de São Miguel das Missões. O Ifan havia coordenado uma escavação meticulosa, seguindo protocolos estritos, para preservar a integridade dos documentos centenários e das estruturas arquitetônicas que os abrigavam. Yara contemplava agora a entrada do que se havia convertido no Centro de Estudos de Conhecimentos Ancestrais das Missões. O edifício principal de design contemporâneo, mas inspirado em elementos arquitetônicos indígenas,
elevava-se discretamente entre a vegetação nativa, integrado harmoniosamente com a paisagem. O sol da tarde banhava com luz dourada a praça principal, onde um grupo de visitantes escutava atentamente as explicações de Mayara, agora diretora educativa do centro. Yara sorriu ao ver sua filha, apontando os elementos simbólicos incorporados no design do edifício, explicando com paixão a fusão de tradições europeias e indígenas que caracterizava os documentos encontrados na biblioteca. Orgulhosa, perguntou uma voz familiar ao seu lado. Yara virou-se para encontrar-se com Cauã, que se havia convertido em um aliado incondicional durante os meses de luta legal que se seguiram à descoberta. O jovem historiador havia rompido publicamente com seu avô, denunciando as práticas questionáveis da Corporação Piratininga na aquisição de artefatos culturais. Imensamente, respondeu Yara. Não só de Mayara, mas de tudo o que conseguimos construir aqui. E era verdade. O centro não era simplesmente um museu ou um espaço de pesquisa acadêmica. Era um organismo vivo, onde as comunidades indígenas locais participavam ativamente, aportando conhecimentos tradicionais, transmitidos oralmente, que complementavam os textos escritos. Onde estudantes de todas as idades e origens sociais podiam acessar oficinas gratuitas sobre história, línguas originárias e saberes ancestrais. Onde artesãos, agricultores e curandeiros tradicionais encontravam validação científica para práticas que haviam mantido vivas durante gerações. Os primeiros estudos farmacológicos sobre as plantas medicinais documentadas nos códices são promissores, comentou Cauã enquanto caminhavam para o edifício principal. 3 compostos mostraram propriedades antimicrobianas que poderiam ser desenvolvidas como alternativas a antibióticos convencionais. Eles sempre souberam o que faziam, respondeu Yara, referindo-se aos antigos curandeiros indígenas. Não tinham nossos microscópios ou laboratórios, mas possuíam séculos de observação metódica e conhecimento acumulado. Entraram na área de restauração, onde especialistas trabalhavam cuidadosamente na preservação dos documentos recuperados. No centro da sala, protegido por uma vitrine especial com controle de umidade e temperatura, encontrava-se o documento original que havia iniciado toda a aventura, o texto em latim e tupi-guarani, que Tadeu havia oferecido como desafio corporativo. Soube algo de seu avô? Perguntou Yara enquanto observavam o trabalho dos restauradores. Cauã negou com a cabeça. Retirou-se oficialmente da presidência da Corporação Piratininga há 3 meses. Segundo as notícias financeiras, está vendendo discretamente sua coleção de arte indígena a compradores estrangeiros, provavelmente antecipando-se a possíveis investigações sobre sua procedência. Yara sentiu sem surpresa, mas também sem rancor. A batalha com Tadeu havia ficado para trás, sua energia estava agora completamente focada no futuro do centro e no conhecimento que estavam recuperando. Saíram para o pátio interior, onde um grupo de mulheres guaranis lideradas por Dona Jurema ensinavam técnicas tradicionais de tintura natural a estudantes universitários. A anciã, que agora ostentava o título oficial de Mestra de Conhecimentos Tradicionais, havia florescido em seu novo papel, transmitindo saberes que nunca antes haviam sido valorizados em espaços acadêmicos formais. Às vezes me pergunto, disse Yara observando a cena, o que teria acontecido se nunca tivesse ouvido Tadeu fazer aquela aposta, se tivesse continuado sendo invisível, limpando escritórios em silêncio. Cauã a olhou com um sorriso. Acho que o conhecimento sempre encontra seu caminho para aqueles que estão destinados a preservá-lo, respondeu. De uma forma ou de outra, você teria chegado aqui. Continuaram seu percurso até a seção mais recente do centro, um edifício circular inspirado nas antigas ocas, as escolas indígenas onde se formavam os escribas. Ali Yara dirigia um programa especial para mulheres de comunidades marginalizadas, ensinando-lhes não só a ler e escrever em português, mas também noções básicas de tupi-guarani e princípios de conservação cultural. Ao entrar na sala principal, um grupo de 15 mulheres de diversas idades se levantou para saudá-la. Muitas delas eram trabalhadoras domésticas, vendedoras ambulantes, mães solteiras, que, como Yara em seu momento, haviam visto seus sonhos educacionais truncados por necessidades econômicas imediatas.
Professora Yara, saudou uma delas, uma jovem de uns 20 anos com um bebê nas costas. Estávamos praticando as orações que nos ensinou ontem. Yara sorriu, sentindo uma emoção profunda ao ver o quadro onde, com caligrafia cuidadosa, ainda que insegura, haviam escrito frases em tupi-guarani e sua tradução para o português. Excelente trabalho, Juraci, respondeu aproximando-se para corrigir suavemente a posição de um acento. Lembrem-se que cada palavra que recuperamos é uma ponte para nossos ancestrais. A aula transcorreu com uma energia especial naquela tarde. Yara explicava conceitos linguísticos complexos, com a mesma clareza e paciência que havia desenvolvido durante anos traduzindo textos antigos. As mulheres, inicialmente tímidas, haviam ganhado confiança ao longo dos meses, reconhecendo que sua origem humilde não era um obstáculo para a aprendizagem, mas uma conexão mais autêntica com as tradições que estavam recuperando. Enquanto as observava trabalhar em pequenos grupos, Yara recordou sua própria transformação. De estudante universitária, a funcionária de limpeza de trabalhadora invisível, a tradutora reconhecida de guardiã silenciosa, a transmissora ativa de conhecimento. Cada etapa de sua vida, inclusive as mais dolorosas, havia sido necessária para chegar a este momento. Ao finalizar a aula, quando as mulheres haviam partido, Yara permaneceu um momento sozinha na sala. Sobre sua escrivaninha, descansava um pequeno objeto que levava consigo a toda parte o selo cerimonial que Dona Jurema lhe havia entregado naquele dia crucial. Tomou-o entre suas mãos, sentindo seu peso sólido, a conexão tangível com gerações de mulheres que haviam preservado conhecimentos em tempos onde fazê-lo era um ato de resistência. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Rudá Fontes, que havia retornado de São Miguel das Missões para incorporar-se à equipe administrativa do centro. Com licença, diretora acadêmica, disse com um sorriso. Há alguém que quer vê-la. Afastou-se para revelar um homem mais velho de aspecto distinto, que Yara reconheceu imediatamente como o professor Guimarães, o acadêmico que Tadeu havia contratado para avaliar as traduções. Senhora Ribeiro, saudou o professor com evidente respeito. Vim desculpar-me pessoalmente por meu papel no que agora reconheço foi uma tentativa de silenciar uma voz importante. Yara o convidou a entrar e tomar assento. O professor extraiu de sua pasta um livro recém-publicado, Metodologias Colaborativas na Preservação de Conhecimentos Indígenas. Minha visão acadêmica mudou profundamente desde que conheci seu trabalho, explicou oferecendo-lhe o livro. Citei extensamente sua abordagem de tradução contextual e sua metodologia de integração de conhecimentos orais na interpretação de textos históricos. Yara tomou o livro com emoção contida. Na dedicatória, o professor havia escrito: Yara Ribeiro, quem me ensinou que a verdadeira sabedoria não reconhece títulos nem hierarquias, mas corações abertos à aprendizagem contínua. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre as ruínas das missões, tingindo o céu de laranjas e púrpuras, celebrou-se uma cerimônia especial na praça central do centro. Era a formatura da primeira turma do programa educativo para mulheres e a comunidade inteira havia se reunido para a ocasião. Dona Jurema havia organizado uma cerimônia que mesclava elementos tradicionais com contemporâneos. Flores de ipê decoravam o espaço, seu aroma doce, misturando-se com o breu que ardia em braseiros cerimoniais. Um grupo de músicos tocava instrumentos indígenas, criando uma atmosfera que parecia suspensa entre o passado e o presente. As 15 formandas, vestidas com túnicas bordadas especialmente para a ocasião, receberam não diplomas convencionais, mas pequenos códices elaborados artesanalmente, onde se narrava visualmente sua jornada de aprendizagem. Yara, trajada com uma túnica similar, mas em cores que denotavam seu papel como mestra, entregava cada códice com palavras personalizadas para cada estudante. Quando a última formanda recebeu seu códice, Yara dirigiu-se ao centro da praça. O sol poente iluminava seu rosto com um resplendor cálido, e por um instante pareceu fundir-se com as imagens das antigas sacerdotisas indígenas que decoravam as paredes do centro. Há muitos séculos, começou sua voz clara, levada pelo vento. Noturno,
Nossos antepassados enfrentaram o desafio de preservar seu conhecimento em um mundo que mudava violentamente ao seu redor. Não tinham garantias de que seus esforços dariam fruto, nem de que alguém algum dia valorizaria o que tentavam salvar. Fez uma pausa, percorrendo com o olhar os rostos atentos que a rodeavam, suas estudantes, sua família, seus colaboradores, as crianças das comunidades próximas que assistiam às oficinas do centro. No entanto, persistiram. Confiaram em que as sementes de conhecimento que plantavam encontrariam eventualmente terra fértil onde germinar. E estavam certos. Aqui estamos, séculos depois, não só recuperando essas sementes, mas cultivando-as ativamente, adaptando-as ao nosso tempo, sem perder sua essência ancestral. Mayara aproximou-se entregando-lhe uma tocha cerimonial. Yara a elevou, e sua luz uniu-se à do entardecer, em um simbolismo que não passou despercebido para ninguém. Este centro não é apenas um lugar de estudo ou preservação, continuou. É uma ponte entre mundos que nunca deveriam ter se separado: o conhecimento acadêmico e a sabedoria tradicional, o passado indígena e o presente mestiço, as vozes que foram silenciadas e as que agora podem falar livremente. Acendeu com a tocha um braseiro central cuja chama elevou-se vigorosamente, arrancando exclamações de assombro entre os assistentes. Cada um de nós é guardião dessa ponte, concluiu. Cada palavra recuperada, cada técnica preservada, cada história transmitida é um passo a mais para a cura de feridas históricas que dividiram nosso povo durante tempo demais. Quando terminou de falar, um silêncio reverente estendeu-se pela praça. Depois, lentamente, Dona Jurema começou a cantar em tupi-guarani, uma melodia antiga, que falava de ciclos que se renovam, de conhecimentos que florescem depois de longos invernos de esquecimento. Uma por uma, as formandas uniram-se ao canto, seguidas pelo resto dos assistentes, criando uma harmonia que parecia ressoar com as pedras milenares das missões. Yara fechou os olhos, deixando que a música a envolvesse. Naquele momento perfeito, sentiu a presença de todas as mulheres que a haviam precedido. Sua bisavó com seu diário secreto, sua tataravó escrevendo códices à luz de velas coloniais, e mais atrás, a primeira Araquém, quem havia decidido que certos conhecimentos eram demasiado valiosos para se perderem. O verdadeiro legado, pensou enquanto uma lágrima solitária rolava por sua bochecha, não são os documentos ou os edifícios, mas a determinação de preservar o valioso, apesar dos obstáculos, de manter viva a chama do conhecimento para que ilumine o caminho daqueles que virão depois de nós. Quando abriu os olhos, a primeira estrela da noite brilhava sobre as ruínas antigas. Um novo ciclo começava não só para ela, mas para todos os que haviam encontrado no centro de estudos um espaço para reconectar com suas raízes, para curar divisões históricas, para criar um futuro onde nenhuma voz, nenhum conhecimento, nenhuma história fosse considerada menos valiosa por sua origem. A mulher que uma vez havia limpado escritórios em silêncio, agora estava no centro de um renascimento cultural, demonstrando que as palavras, quando brotam de corações determinados a preservar verdades essenciais, podem transformar, não só vidas individuais, mas comunidades inteiras. O canto elevou-se para as estrelas, levando consigo a promessa de que o que havia sido esquecido podia ser lembrado, o que havia sido desprezado podia ser valorizado, e o que havia sido silenciado podia finalmente falar com voz plena e clara. Nossas palavras, pensou Yara, enquanto a celebração continuava ao seu redor, são pontes entre o que fomos, o que somos e o que podemos chegar a ser, quando lembramos que a verdadeira sabedoria não reconhece hierarquias, mas corações abertos ao infinito potencial do conhecimento compartilhado.